Muito boa noite. O número de reclamatórias trabalhistas caiu 45% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período em 2017. Reflexo da reforma trabalhista, assim como a abertura de vagas no mercado apenas para quem recebe até 2 salários mínimos, que fez crescer a informalidade, o desemprego e a concentração de renda em todo o país. Jornada de trabalho, remuneração, férias e plano de carreira são algumas das conquistas passíveis de alteração na Lei 13.467. Para a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, as novas regras devem ser aplicadas conforme a Constituição Federal e as convenções e tratados internacionais e valer apenas para contratos e processos abertos depois de 11 de novembro do ano passado, data em que a legislação entrou em vigor. Essa é uma das 111 resoluções do 19º Congresso da ANAMATRA, realizado no último final de semana em Belo Horizonte, Minas Gerais, reunindo 700 juízes e desembargadores de todo o país. Esse é o tema do debate TVE que está começando. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. E para tratarmos da reforma trabalhista, estamos recebendo aqui o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 4ª Região, juiz do trabalho, Rodrigo Trindade, e também o secretário de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, Ademir Vidaquer. Acertei o sobrenome? Ah, tá aí então. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa de hoje, desse tema que eu tenho certeza que interessa muita gente que está nos assistindo agora. Eu vou começar perguntando aqui para o doutor Rodrigo, então, uma análise dessa reforma trabalhista e dos reflexos que a gente já pode ter notado, já pode ter visto até agora. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Cláudio. Felicidade de estar aqui com vocês. A reforma trabalhista é a alteração do mundo do trabalho, da regulação do mundo do trabalho mais importante dos últimos 70 anos. Desde a CLT dos anos 40 até 2018, o que existe mais importante de modificação realmente é a nossa reforma trabalhista. E a reforma surgiu sendo apresentada basicamente com duas grandes intenções. Permitir que o mundo do trabalho tivesse maior previsibilidade, que houvesse maior segurança jurídica, soubesse como as partes saberem como se portar, como regular as suas relações de trabalho. E o segundo grande objetivo apresentado é de diminuição do desemprego. Nós estamos vivendo um desemprego crescente no país, no momento em que surgiu a reforma, lá em 2017, e a partir disso, esses foram os grandes objetivos. Esses primeiros meses, esse primeiro semestre posterior à vigência da reforma trabalhista, lamentavelmente, nós não temos visto, pelo menos ainda, essas promessas serem cumpridas. Atualmente, nós temos um ambiente muito mais inseguro, empresários, empregados têm muito mais insegurança, não sabem como se portar, porque a lei teve mais de 100 alterações e são alterações realmente de difícil interpretação, há temas muito obscuros, nebulosos, há muitos juristas que entendem que há inconstitucionalidades em vários dispositivos. Então, não temos segurança jurídica. E a segunda grande promessa de redução do desemprego, nós estamos vendo que não tenha ocorrido. Ao contrário, desde o início da vigência da reforma trabalhista, nós temos visto exatamente o contrário. Estamos vendo, por enquanto, um aumento do desemprego. Nosso desemprego hoje no Brasil já está em quase 14% e não me parece que, pelo menos até agora, a reforma trabalhista tem cumprido as suas duas grandes promessas. Pois é, a gente vê aqui, no caso do Brasil, eu particularmente sou funcionário, fui funcionário durante muitos anos da minha vida, e a gente vê que, em comparação com outros países, a segurança que se foi criada, né, lá da década de 40, lá por Getúlio Vargas, para o trabalhador totalmente necessária, né, é óbvio. Eu, como trabalhador, agradeço de uma grande maneira tudo que
que eu passei, que eu fui, as seguranças que eu tive, mas ao longo do tempo, de uma certa maneira, por algumas questões da própria lei, acabou se tornando um tiro no pé do trabalhador. Porque se tornou o funcionário acabou se tornando, através do tempo, pela segurança do trabalhador, acabou se tornando um funcionário caro. O que aconteceu? O jeitinho brasileiro acabou empurrando muita gente para informalidade ou para usar mecanismos, né, como o caso da PJ, o mais conhecido, que é adotado pelo empregador, para escapar desse emaranhado de questões trabalhistas. E agora tem a reforma trabalhista. Como é que o senhor vê isso? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite aos telespectadores. A CUT tem uma visão de que os direitos garantidos na CLT nunca foram um empecilho para a geração de empregos, para o crescimento do país. Vejam que o Brasil, em 2014, chegou a ter uma situação de pleno emprego. 4% a nossa taxa de desemprego. O Brasil cresceu, a economia do país cresceu em vários momentos da nossa história. Recentemente, ainda no final do governo Lula, nós chegamos a ter um crescimento de 7,5%. O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. Então, a CLT nunca foi problema. O que a gente percebe é que o setor empresarial, ele sempre foi refratário a cumprir a CLT, a cumprir a legislação. Inclusive, a gente percebe que as elites brasileiras, elas eram escravocratas. O Brasil foi o último país que acabou com a escravidão. E existe uma mentalidade, né, de que o trabalhador tem muito direito, quer dizer, parece que tem saudade do tempo da escravidão. Então, o que a gente vê é que essa reforma trabalhista que foi feita a partir do golpe que nós tivemos em 2016, e esse foi um dos objetivos que a Fiesp botou o pato amarelo lá na Avenida Paulista, em São Paulo, se envolveu, pressionou o Congresso, pressionou os deputados. Vejam que antes da votação da reforma trabalhista, o presidente do Itaú, Roberto Setúbal, publicou um artigo na Folha de São Paulo cobrando dos deputados, dos senadores, a aprovação da reforma trabalhista. Então, eles fizeram essa reforma para destruir a CLT, né? E essa CLT, ela garante direitos básicos, né? Ela garante direitos básicos e as convenções coletivas, os acordos coletivos, que acrescentaram outras conquistas para os trabalhadores. Então, nós vemos de que o que existe, né, na verdade, é que os empresários, não todos, né, mas uma grande parte, né, não quer cumprir a legislação. E aí nós temos as reclamatórias trabalhistas, que se avolumaram por causa do descumprimento da legislação. E o que está colocado hoje é que cria-se, essa reforma, na verdade, é um código empresarial, né, porque foram os empresários que fizeram essa reforma, eles que, a CNI que elaborou esse projeto, entregou na mão do deputado lá que fez o parecer no Congresso. Confederação Nacional da Indústria. Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Eles elaboraram essa proposta, entregaram na mão do relator e foi aprovado no Congresso. Esse Congresso, vários deputados e senadores envolvidos em denúncia de corrupção, eles que aprovaram esse Congresso, uma votação sem legitimidade, porque na campanha eleitoral ninguém falou que iria fazer uma reforma como essa, que desmontasse a CLT. Se algum candidato, um deputado ou senador dissesse isso na campanha, certamente não teria sido eleito, né? Então, nós temos hoje uma legislação que rompe com a CLT, é chamada de reforma, na verdade não é uma reforma, é uma anti-reforma, é uma contra-reforma, porque ela destrói a CLT. E esses primeiros 6 meses foram de muita resistência do movimento sindical, né, da CUT, das demais centrais sindicais, contra a aplicação dessas medidas, né, porque elas retiram direitos, elas reduzem a atuação da Justiça do Trabalho, e elas tentam enfraquecer o movimento sindical, na medida que acaba com o imposto sindical. É, isso aí. Depois eu quero comentar sobre a questão do fim do imposto sindical. Isso seria para o empresário, para o pessoal entender de casa ali, seria uma maneira do empresário ter uma mão de obra mais barata? Vamos ser claros? Com toda certeza. A retirada de direitos visa baratear a mão de obra. Pagar menores salários, pagar menos conquistas, menos benefícios,
contratar o trabalhador, inclusive o contrato intermitente que está previsto na reforma, a pessoa só recebe pelas horas que realmente trabalhou. Ela tem um contrato com a empresa, se ela foi chamada para trabalhar só 20 horas durante o mês, ela só recebe 20 horas, nada mais. Ela vai receber menos do que o salário mínimo em muitos casos. Então, é uma reforma feita... O nome já diz tudo, né? O salário mínimo. Exatamente, quer dizer, então, descumpre, inclusive, outras legislações que nós temos. Portanto, o doutor Rodrigo levantou muito bem que vários artigos dessa reforma, eles são questionados, porque são inconstitucionais, né? Na avaliação do coletivo jurídico da CUT, né, também os advogados têm feito essa avaliação, né, de que vários itens, né, eles se contrapõem à Constituição. Inclusive, isso foi levantado no debate lá na Câmara, no debate no Senado, e não foi levado em conta, né? Os senadores e deputados aprovaram uma legislação e o presidente golpista Temer, ele sancionou, né, mesmo sabendo que ali tem várias inconstitucionalidades, né? Então, nós esperamos que, mais cedo ou mais tarde, o judiciário derrube essa legislação, né? E nós esperamos também que seja revogada essa legislação. Tanto que o ex-presidente Lula, né, assumiu esse compromisso, que se ele for eleito, ele encaminha um processo de revogação dessa reforma trabalhista. Hoje mesmo, o Supremo Tribunal Federal estava julgando uma ação importante, decidindo sobre um item importante sobre possível inconstitucionalidade da reforma, que é a que diz respeito à gratuidade de custas e à extensão da disposição da reforma que permite a cobrança para os empregados de custas, são as despesas do processo, caso o empregado seja condenado. O STF não chegou a julgar ainda, foram ouvidas as sustentações orais, que é quando os advogados todos se manifestam para a corte, e foi suspenso o julgamento por pedido do relator, o ministro Barroso, e amanhã é um dos primeiros processos da pauta do Supremo Tribunal, vai a julgamento, e esse é um julgamento muito importante, porque vai ser o primeiro julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das diversas ações diretas de inconstitucionalidade sobre esse tema da reforma. É um julgamento muito importante para o país que vai ter amanhã. Pois é, o pessoal da produção está me falando aqui que teve uma audiência trabalhista onde o próprio trabalhador não foi, teve um custo do advogado, de que teve que pagar as custas de R$507. Então, quer dizer, isso já está valendo, então, o sujeito entra ali, se sente lesado, tem algum problema trabalhista e aí vai, ainda tem que ter esse custo. Isso existe? Isso está valendo isso? Esse é um dos temas mais controvertidos da reforma e é exatamente sobre esse tema que o Supremo Tribunal Federal vai ter oportunidade de se manifestar amanhã. Em tese, sim. Em tese, isso pode acontecer, sim. O trabalhador que perde a ação pode ser condenado ao pagamento de custas das despesas do processo. Então, quer dizer, e deve estar sendo votado isso, porque deve ter sido criado um problema, ficou meio escandalosa daí essa questão, porque o sujeito já está lá, daí a parte mais fraca da corda, e ainda tem que pagar, tem que pagar ainda as custas, se perder, ainda se rala duplamente, vamos falar sério aqui. Isso é um absurdo, né? A gente não tem dificuldade de acreditar que isso foi colocado na legislação. Quer dizer, o trabalhador reclamou um direito, um salário que não foi pago, uma hora extra que não foi pago, um 13º, um aviso prévio qualquer, demanda que não foi cumprida, e aí, se ele não compareceu na audiência, ele tem que pagar as custas, né, que a empresa teve, ou se ele, algum item ele não conseguiu comprovar no processo e o juiz não deu ganho de causa para ele vai ter que indenizar o custo que a empresa teve no processo. Quer dizer, essa é uma forma de fazer com que o trabalhador não entre na justiça, né? Porque se ele corre risco de perder, né? Tem funcionado. Né? E tem funcionado, né? Pois é, eu comecei no início do programa falando ali sobre a questão da diminuição. Aqui a gente teve ali o número de reclamatórios trabalhistas caiu 45% no primeiro trimestre desse ano, em comparação ao ano passado. O que aconteceu? Foi isso? É isso, 45% é a média aqui do estado, no Rio Grande do Sul, mas nós tivemos cidades, regiões do estado que foi muito maior. Em Erechim, por exemplo, chega a mais de 70% a redução do ajuizamento de ações trabalhistas. A gente tem que se perguntar por que ela está havendo a redução. Essa redução. Diminuir processos é um sonho de todo o judiciário, aliás, é um sonho de civilização. Sim, Diminuir processos é importante para nosso projeto de vida de civilização se a diminuição de processos é resultado da diminuição de litigiosidade. Exatamente. Se as
transportando para a Justiça do Trabalho, se as relações de emprego, as relações entre empregado e empregador, não tem mais descumprimento da lei. Ou não há, pelo menos, mais uma percepção de descumprimento da lei. Sim. Se isso acontece, é saudável, é esperado que haja uma diminuição de ajuizamento de processos trabalhistas. Não tenho certeza se é esse o motivo da diminuição. Aliás, me parece que não é esse o motivo. Sim. Me parece que a cultura nacional que nós temos de descumprimento contínuo da legislação trabalhista, essa permanece intocada. Ah, é verdade. Isso continua. Aliás, nós temos uma cultura não só de descumprimento da lei trabalhista, mas é uma cultura geral de descumprimento de lei, e é por isso que nós temos tantos processos no Brasil. Justiça do Trabalho não é que tem o maior número de processos no Brasil. Justiça do Trabalho tem um número proporcional de processos a outros lugares do mundo. Quem mais tem processos é a Justiça Estadual, que trata de crimes, de direito do consumidor, de direito de família. Sim. Mas me parece que a redução de ações trabalhistas no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, ela é resultado principalmente do desconhecimento sobre o conteúdo da lei. É uma lei difícil de entender, uma lei mal, meu pessoal entender, mal produzida, mal escrita e que vem significando a redução de ações, porque não se sabe mais o que se tem direito. Onde vai se ter, o que vai se vir pela frente. Pois é, presidente, eu falava antes no início ali sobre questões obscuras e tal. Eu vi aqui, são 111, aqui mais ou menos, aqui, essa é uma das 111 resoluções do 19º Congresso, do Congresso, né? Será que os juízes também do trabalho também, tendo essa reação também, isso não pode pressionar a haver uma readequação, um novo olhar sobre essa legislação? Olha, Cláudio, os juízes do trabalho, assim como os procuradores do trabalho, o Ministério Público, a Advocacia, a CNBB, os sindicatos, diversas entidades, Sindicato de Auditores Fiscais do Trabalho, todas essas entidades acompanharam o pequeno processo que teve de discussão, de tratamento da reforma trabalhista quando estava na Câmara dos Deputados, depois no Senado. O que é curioso já também, né? É curioso. Porque rapidamente um tema tão delicado e tão complexo ser resolvido de uma maneira tão simples assim. Exato, não devia ser, porque o mundo do trabalho não é simples, ele é complexo. E nós acompanhamos desde o início esse desenrolar e desde o início nós dissemos, não vai dar certo. Está mal escrito, está mal produzido, já é obscuro, tinha sido analisado, não pode ser assim. Apresentamos emendas, apresentamos sugestões de aperfeiçoamento. Nada disso foi observado pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados não fez alteração, chegou no Senado da República, não teve alteração nenhuma, zero. Foi decidido no Senado, foi a sanção presidencial, o presidente da República tinha promessa de que queria vetar os temas mais controvertidos, não houve veto nenhum. Para pelo menos olhar, tentar analisar, ouvir o que aconteceu, um pouquinho mais de análise, já que havia já esse aviso, esse alerta, não passou tudo do jeito que estava. Verdade. Eu sei que a gente não deve dizer eu avisei, mas nós avisamos. Que isso não, mas é fato. Isso não é ser pessimista. Não é fato. Mas é uma opinião de pessoas, de organizações. Claro, que trabalham nisso, e que se preocupam. E que se preocupam. Se preocupam. E é uma preocupação que não é só individual dos juízes que querem julgar menos, que querem que haja menos controvérsia. Mas é uma preocupação republicana, que as associações de juízes, que o Ministério Público, que a Advocacia, que a CNBB tem, e nós nos esforçamos para tentar convencer os parlamentares de que era possível o aperfeiçoamento. A legislação trabalhista ela tem que ser aperfeiçoada, porque trabalhar, empreender, isso muda todos os dias. O mundo do trabalho é muito dinâmico. Claro, concordo. Então, nós não somos os conservadores aqui. Nós queremos que a legislação trabalhista ela se aperfeiçoe, precise ser aperfeiçoada, mas tem que ser aperfeiçoada a partir de um norte, de uma orientação, de melhora do mundo do trabalho, de melhora do mercado do consumidor. Isso é importante para os empresários também, aumento da renda para fazer com que se consuma mais, se produza mais. Mas produzir uma reforma trabalhista que aumenta o desemprego, que achata salários, que diminui a arrecadação previdenciária, me parece que esse não devia ser o caminho seguido no nosso país. Pois é, a gente tem uma cultura aqui no Brasil, realmente, que a gente observa, que a gente nota, é que é uma eterna briga, é uma coisa que não se vê em qualquer lugar, principalmente em países desenvolvidos, que é essa guerra entre empregado e empregador, entre empresário e funcionário. Né? É uma coisa que vai contra qualquer país que queira se desenvolver através da produção, através do trabalho, né? Ver o empresário e o empreendedor brigando com o funcionário. Um quer trabalhar e o outro diz que também quer trabalhar, mas um quer trabalhar de um jeito, o outro quer trabalhar do outro.
Até quando vai isso aí, com essa legislação, então piorou mais ainda? Piorou, com certeza. Piorou, com certeza. É que aqui, realmente, como eu falava no início, as relações de trabalho, elas não são civilizadas, né? Nós temos muitos problemas nas mais variadas categorias, né? Os patrões, de modo geral, eles só concedem uma conquista para o trabalhador debaixo de muita pressão, debaixo de greve, debaixo de mobilização. Se a gente analisar as conquistas que os trabalhadores têm, todas elas foram na base da pressão, da mobilização. Não foi alguma conquista assim que foi... Que foi dialogada, foi conversada. Que o empresário disse, não, legal, vocês têm razão e tal, eu concedo e tal. Foi na pressão, na mobilização, né? Quer dizer, não precisava ser assim. Um exemplo concreto, eu sou bancário, né? Os bancários, desde 2003, fazem greve todos os anos. Precisava isso? O setor que mais lucra neste país, desde os 2003? bancos... Desde 2003. Todos os anos nós fazemos greve em setembro, nossa data base. Nada contra, mas os bancos no Brasil, a gente vê assim, ó, não tem crise, não tem, a gente vê as próprias as agências bancárias, os conglomerados, né, dos bancos, em outros países têm problemas financeiros. E, ironicamente, no Brasil, que é um país que está enfrentando vários problemas financeiros há um tempo atrás, mas banco não só não tem problemas financeiros, isso é fato, isso é fato. A cada ano tem uma margem de lucro maior e muito maior. São lucros astronômicos. Bilionários. Bilionários. No ano passado, os 5 maiores bancos lucraram mais de 77 bilhões de reais. Lucraram, ou seja, fecharam a conta e sobrou. E sobrou. E sobrou. E esse ano vai sobrar mais ainda. O resultado do primeiro trimestre mostra resultados maiores ainda. Nada contra, porque a gente também não pode ter aquela cultura no Brasil de que a pessoa que tenha lucro é feio. Isso é errado também, né? A pessoa pode ter seu lucro, desde que... O que nós estamos discutindo, né, não é se tem lucro ou não tem lucro, né? O que nós estamos discutindo é a maneira, a forma que você chega nisso. É a quantidade de lucro, porque de onde é que sai esse lucro dos bancos? Onde é que sai esse lucro? Como é que está todo mundo mal e o banco... É uma taxa de juro, né, que é absurda, né? É verdade. Entendeu? Isso a gente é campeão. Entendeu? O cheque especial está 10% ao mês, um rotativo mais ainda. Aí o pessoal diz assim, uma inflação que está lá embaixo e tal. Mas aí o pessoal diz assim, não tem lógica. Mas diz assim, mas se usa o cheque especial se quer. Não precisa usar o cheque especial. Mas olha aqui, ó, só um pouquinho também, né? 13% com uma inflação oficial que a gente teve no ano passado de 3% ao ano. Se fosse 3% ao mês do cheque especial, já seria um lucro exorbitante. Então, esse é um dos fatores dos altos lucros dos bancos, as altas taxas de juro, das tarifas que os bancos cobram. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar, né, que os bancos, como o setor que mais lucra, né, na relação com os bancários, né, todas são debaixo de greves que a gente consegue avançar, consegue garantir a reposição da inflação, um ganho real, alguma coisa a mais. Esse ano não teve, né? Nós temos a nossa data base agora em setembro, né? E já estamos começando a se mobilizar, né? E esse ano nós também estamos preocupados, não só os bancários, como todas as categorias, porque a reforma trabalhista, ela coloca o fim da ultratividade dos contratos. Explique isso para o nosso telespectador, por favor. O que é isso, né? Quando nós temos um acordo coletivo, uma convenção vigente até a data base, se até lá não houver um acordo entre as partes, né, aquele acordo continua valendo até a assinatura do próximo acordo, né? E agora, né, se chega na data base e não foi acordado, ou se não houver um compromisso de manter as cláusulas e tal, né, tudo aquilo fica em aberto, né? E aí como é que fica, né? Perde todas as cláusulas coletivas. Perde todas as cláusulas conquistadas, né? Ou seja, se o empregador ou o sindicato de empregados se recusar a negociar uma nova norma coletiva, a norma coletiva caduca, deixa de ter validade e aí todas aquelas disposições que estavam na norma, elas não valem mais. Se cai num limbo. Então, não há mais nenhuma norma, não há mais nenhuma regra da norma coletiva até que uma outra norma coletiva seja produzida. O objetivo da ultratividade, que o Ademir bem referiu, era fazer com que as partes fossem chamadas para negociação. Que sindicato e associação da empresa viessem negociar, porque caso não negociem, continua valendo aquela mesma norma. Agora, se uma das entidades obstrui a negociação, não vou negociar, vou deixar caducar,
a categoria perde integralmente as normas coletivas. Isso me parece, com perdão da expressão, isso me parece perverso. Muito perverso. Me parece perverso isso. Você tem a vantagem de poder adjetivar. Eu não posso adjetivar. Porque mas é inusitado. Não vi o sentido dessa regra aí para o trabalhador. Por isso que nós estamos antecipando a nossa campanha, porque já que a data base é 1º de setembro, nós já estamos agora organizando a nossa conferência estadual agora para o dia 19 e 20 de maio aqui em Porto Alegre. Depois, já no início de junho, teremos a nossa conferência nacional para definir nossa pauta de reivindicações em âmbito nacional, já que a nossa negociação é nacional, para tentar já no mês de junho começar as negociações. Antes nós começar as negociações no mês de agosto, né, Taura? Sim. Perto da data base. Agora vamos tentar antecipar a negociação para que até lá a gente consiga ter um acordo e para manter os direitos que nós temos conquistado. Pois é, eu ia perguntar. Na verdade, o que normalmente essa convenção coletiva normalmente discute muita gente fala reajuste, na verdade é uma reposição, né? Porque seria o sonho se colocasse a inflação e ainda colocasse um pouquinho mais, né? Então, nos últimos anos, isso, né, seria, nós conseguimos, com o tempo, nós conseguimos garantir isso. Para ter um ganho do trabalhador, né? Nos últimos anos, desde o governo Lula, 2004 para cá, né, com o crescimento da economia, nós conseguimos todos os anos um aumento real, né? Até agora 2015, né? Sim. Todos os anos, além de repor a inflação, um ganho real. Só que, além disso, na nossa convenção coletiva, nós temos outras conquistas. Temos um piso salarial que está acima do salário mínimo. Que vira teto, né? O piso salarial vira teto, muitas vezes, para muitas categorias. Só pode pagar o mínimo que pode pagar para jornalista é R$ 2.200. O sujeito entra ganhando R$ 2.200, 10 anos depois está ganhando R$ 2.200, né? Mas o piso deve ser o mínimo que cada trabalhador recebe. Mas aí o pessoal gosta ali daquele ali mesmo. Não, já que é o mínimo, vamos deixar ali no mínimo. Então, mesmo. nós temos o piso para ser o mínimo que o bancário vai receber, ou que qualquer outro trabalhador de sua categoria vai receber. Além disso, nós temos o percentual da hora extra, que é negociado, que nós temos um valor maior que está na Constituição. Nós temos a participação nos lucros e resultados, a PLR. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma gratificação semestral. Nós temos o Vale Refeição, a Cesta Alimentação, quer dizer, uma série de conquistas que nós fomos... A nossa jornada de trabalho de 6 horas. Então, uma série de conquistas, tudo está previsto na convenção coletiva. E isso de maneira nenhuma, então, prejudica, que a gente ouve muita né, uma parte claro, dos empresários, comentar que o custo do funcionário, isso não prejudica a produção do Brasil pelo custo do funcionário do Brasil? Eu acredito que não, né? Porque as empresas lucram muito no Brasil. Porque né? A gente o empresário não, começa o seu negócio... Não, porque a gente pensa assim, porque a gente pensa assim, de repente o pequeno empreendedor quer colocar um funcionário ali. O sujeito tem um restaurante, uma lanchonete ali e quer colocar 3, 4 funcionários ali. Aí ele começa a se deparar com uma série de obrigações trabalhistas que fica absolutamente inviável ele ter um funcionário formal. Estou falando até do pequeno empreendedor que se queixa muito que quer colocar um funcionário na formalidade, né, um funcionário formal, e acaba tendo que ver uma cesta de obrigações trabalhistas e acaba não tendo como conseguir ampliar o seu negócio através de funcionários formais pelo custo Brasil do funcionário, inclusive com entidades, que tem a entidade do garçom, tem a entidade do garçom que trabalha no centro, tem a entidade do garçom que trabalha na mesa, tem a entidade do garçom que trabalha na calçada, tem a entidade... Então o sujeito vai montar a sua lanchonete, quando ele vê, ele tem que os certificados, os alvarás e tal, e ele vê assim, não tem como empreender no Brasil. Por isso, pergunto isso. Olha, nós temos acompanhado diversas categorias e a gente tem verificado que dificilmente uma empresa não consegue honrar esses compromissos por causa da folha de pagamento, né? Às vezes a empresa tem problemas de outra natureza, né? Mas não de folha de pagamento, né? Inclusive, a gente tem comparado o custo da mão de obra do Brasil com outros países, né? E não é verdade que
o nosso custo Brasil, Custo né, Brasil, digamos assim. é maior que outros países. Não é verdade isso, né? E ao contrário, Ademir, se me permite. Por favor. Os países que têm os maiores desenvolvimentos econômicos atualmente são os países que têm o maior rol de direitos trabalhistas. Escandinávia, Alemanha, a França, Portugal, Itália, são países que vêm experimentando desenvolvimento econômico muito acentuado e têm densidade normativa do direito do trabalho. Os empresários não contratam empregados porque está barato contratar empregados. Eles contratam empregados quando há demanda econômica para essa contratação. Então, a gente não pode comparar contratação de empregado com compra de estoque. O estoque pode ficar estocado, pode ficar armazenado e quando surge a demanda econômica, eu coloco ele à venda. Empregado não. Empregado não fica estocado. Eu só contrato o funcionário quando há essa demanda econômica. Mas eu acho que você tem bastante razão nessa ponderação sobre o custo Brasil. Mas a gente tem que identificar o que é o custo Brasil. Exatamente, é por isso que eu levantei Direitos trabalhistas não pode ser considerado como custo Brasil, porque a renda do trabalho é o que garante desenvolvimento econômico. É uma coisa está ligada à outra. Perfeito. É a renda do trabalho que garante consumo. Isso, que vai a maior ponta renda, que vai conseguir o consumo. A maior parte do PIB nacional é constituído de salário e benefícios previdenciários. Aumentar o salário, aumentar o valor do benefício previdenciário é o melhor que se pode fazer em qualquer país, e nosso não muda, não é diferente disso, para a melhoria das condições de vida não só dos trabalhadores, mas a melhoria da lucratividade do próprio empresário. Sem mercado consumidor, o empresário não vive. Não adianta achatar tudo, nivelar por baixo, exato, como se diz, né? Mas é possível, sim, pensar em outras desonerações para o empresário. É muito difícil empreender no Brasil, não há dúvida sobre isso. Há muita burocracia. E há muita burocracia, inclusive, relacionada ao mundo do trabalho. A reforma trabalhista podia ter atuado nesse sentido. Podia ter desonerado tributos, contribuições parafiscais que atuam na folha de salários. Desonerar o empresário que oferece maiores postos de trabalho. Isso é interessante. Seria uma maneira de pensar sobre isso, claro. Fazer uma oneração, onerar, tributar de forma diferenciada. Não, como o senhor falava no início, a reforma, a legislação trabalhista, ela muda, ela é mutante, ela tem que ter né, ajustes e tal. Verdade. Mas não assim, dessa maneira, eu acho, no mínimo, muito veloz e muito rápida, né? Muito afoita. Mas a gente tem que chamar um rápido intervalinho, eu tenho certeza que a gente vai ainda falar sobre outras questões dessa reforma trabalhista e que você vai se interessar, mas no próximo bloco. 2 minutinhos, não sai daí que nós já voltamos. Estamos de volta com o Debate TVE, que hoje discute a reforma trabalhista. Conosco aqui no estúdio o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 4ª Região, juiz do trabalho Rodrigo Trindade, e também o secretário de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores no Estado, Ademir Videker. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site aqui da TVE. No bloco anterior, a gente comentava aqui com o Dr. Rodrigo que o custo Brasil não é bom a gente falar, mas também poderia ser readequado através de uma reforma trabalhista com mais cuidado, não é, doutor Rodrigo? Verdade. É a minha opinião pessoal. Me parece que há necessidade de repensar, sim, a tributação, principalmente dos empresários que oferecem maior número de postos de trabalho. O empresário que oferece maior número de postos, que contrata mais empregados, tem que ser premiado. Não pode ser prejudicado pelo Estado. E acredito também que a reforma trabalhista podia ter ido por outro caminho, ao mesmo tempo em que beneficia o empresário que oferece maior número de postos de trabalho, poderia também atuar punindo o empresário que atua com concorrência desleal, sonegando direitos trabalhistas e sonegando previdência. De uma maneira inescrupulosa. Exato. Isso me parece que o empresário que age assim, ele promove um mal não apenas para o empregado que ele explora, que ele não paga os direitos trabalhistas próprios, mas ele cria um mal para a sua própria comunidade, que vai fazer com que
com que esse empresário promova uma concorrência desleal, porque ele tem um aumento de lucratividade gerada por um menor custo que é produzido a partir da sonegação de direitos trabalhistas. E, além disso, ele promove um achatamento do próprio mercado de consumo da sua comunidade. Cada vez que o empresário paga um salário menor do que é devido, menor do que o piso salarial, que a gente falava no outro bloco, esse empresário delinquente, que delinque, que não cumpre as suas obrigações, ele também está diminuindo o mercado de consumo, fazendo com que os outros empresários tenham que abaixar os seus preços, tenham uma menor lucratividade, porque não vai ter gente que consuma ou não vai ter o volume de consumo necessário. Me parece que essa seria uma reforma trabalhista do bem. É um efeito em cadeia, né, que afeta a economia do município, do estado e do país. E aí a gente acaba vendo o surgimento de certas culturas, como, por exemplo, aquela assim, se eu for lhe contratar de uma maneira formal, eu vou lhe dar R$2.000, mas os meus encargos trabalhistas custam mais 2, eu vou gastar 4. Vamos fazer o seguinte, eu lhe contrato por 3.000 sem a carteira de trabalho ali, de uma maneira informal ou por abertura de empresa e tal, acaba empurrando também o empregado acaba se sujeitando também muitas vezes, sem essa proteção, né, da legislação, acaba indo para o que tem para ganhar mais, abrindo mão das suas garantias. É uma realidade que acontece, a gente percebe isso, né? Agora, de fato, né, o que nós precisamos fazer é como é que a gente estimula a contratação com carteira assinada, né? Com os direitos. Porque isso significa um emprego decente, né, para a pessoa. A pessoa consegue organizar a sua vida, né? Não só a pessoa, né, a sua família, como também a própria economia, né? Exatamente. O doutor Rodrigo falava bem há pouco, né? A questão do salário, da renda do trabalhador, ela move a economia, né? Se o trabalhador não tem uma renda boa, né, como é que ele vai comprar? Como é que ele vai fazer com que a indústria possa produzir, né? Então, girar a roda. Né, para girar a roda, a economia, nós temos que distribuir a renda, né? Quer dizer, se achatar, né, quer dizer, as pessoas vão virar miseráveis, né? Ninguém vai consumir, né? Aí alguém vai dizer, mas tem um mercado externo, vou exportar. Ora, não tem como exportar tudo. Se viver só de exportação, não. E olha, nós temos que, acho que, aprender com outros países, né? Os países que cresceram, os países europeus, a China, são países que cresceram em cima de investir na sua própria economia, né, da indústria. Quer dizer, e categorias como os bancários, a gente tem uma categoria grande, né? A gente tem aqui no estado, aqui principalmente, né? Sim, nós somos uma categoria com 20 mil trabalhadores aqui no estado. Em todo o país são mais de 400 mil bancários. Mas assim, o que nós percebemos é que tem que fazer reformas, mas, por exemplo, reformas que realmente possam melhorar a arrecadação do país. A reforma tributária, por exemplo. Por que não se faz uma reforma tributária? Hoje se tributa só o consumo, né? A pessoa paga, se eu vou comprar um litro de leite, eu pago o mesmo imposto que o dono da Gerdau, né, paga. Tal. É injusto isso, né? Não, então, é um emaranhado de impostos que fica, inclusive, difícil para se dimensionar quem está pagando o quê e está pagando quanto. Porque cada um puxa para um lado... Então, o efeito em cascata também, né? Então, além da tributação ser injusta, né? Porque quem mais paga imposto são os pobres, né? É a classe média, são os pobres que mais pagam imposto, né? A classe rica paga pouco imposto. Então, nós temos que mudar essa forma da tributação. Além disso, nós temos que combater mais a sonegação, né? Eu estava acompanhando a CPI da Previdência, que o senador Paim foi o relator, o presidente da CPI, né? A gente percebeu o quanto as empresas sonegam a Previdência. Então, um dos grandes problemas da Previdência é a sonegação, né? Quer dizer, as empresas recolhem do trabalhador e não repassam para a Previdência. Eu vi essa nova modalidade, isso é impressionante, porque aí qual é a vantagem? Porque ele recolhe. Isso é crime. Isso é crime, porque ele recolhe. Não, e aí a vantagem que daí viu ali, porque daí pega o dinheiro de fato. Então, se não pegasse o dinheiro, olha, eu não recolhi, mas eu não peguei o teu dinheiro também. Bom, até então tudo bem, né? Mas não pega o dinheiro,
e não repasse, não deposita o dinheiro. Aí é apropriação indébita previdenciária e aí sai do direito do trabalho e entra no direito penal. Aí vai responder criminalmente. Mas a gente está falando aqui, Cláudio, de algumas alternativas para a melhoria do mundo do trabalho e de que forma uma reforma trabalhista do bem podia atuar nisso. Ademir trouxe uma informação que eu acho que é muito importante, que é a relativa à transferência dos postos de trabalho, do posto de trabalho ocupado por empregado, por postos de trabalho por autônomos. E se tem uma ideia, uma fantasia de que o trabalhador autônomo, para ele tem vantagens, porque ele teria um maior rendimento, não precisaria recolher impostos, não precisaria recolher previdência. Isso a gente escuta bastante as pessoas falando, mas essa não é uma afirmação que corresponde à realidade estatística. Vamos lá. Temos estatísticas do IBGE, não é estatística pessoal, estatística oficial, que mostra o seguinte, que o trabalhador autônomo no Brasil, em média, recebe 70% dos rendimentos que o empregado. Ou seja, o trabalhador autônomo no Brasil não é, quando a gente fala em transformação de postos de trabalho em emprego para postos de trabalho autônomo, não está se transformando o empregado no empreendedor. Está se transformando num trabalhador precarizado, um trabalhador que ganha menos que o trabalhador empregado. E que é pior, 80% dos trabalhadores autônomos no Brasil não recolhem previdência e não são inscritos no CNPJ. Então, não são empreendedores, não são microempresários, são trabalhadores precarizados que se colocam obrigatoriamente numa situação de autônomos porque não conseguiram ser contratados como empregados. Bem diferente de empreendedor. E que não vão ter sequer uma aposentadoria. Exato. E eu vou te dar um exemplo de uma reforma trabalhista do bem que foi produzida há alguns anos no Brasil, que foi a lei das domésticas, a lei de regulamentação do trabalho doméstico. Quando se estava discutindo no Congresso Nacional a regulamentação do trabalho doméstico, que é simplesmente trazer mais direitos e regularizar... Regularização. Né? Organização. Perfeito. Regularização do trabalho doméstico e aumentar a renda do trabalho doméstico também. Quando se estava tratando sobre isso no Congresso Nacional, a gente ouviu terrorismos, dizendo que isso ia produzir marginalização, que as empregadas domésticas que não eram formalizadas iam ser mandadas embora, iam ficar marginalizadas. Alguns anos depois, nós vivemos agora o resultado da lei das domésticas, da regulamentação, nós vivemos exatamente o contrário. O trabalho doméstico é uma das últimas formas de trabalho humano no Brasil a serem absorvidos pela CLT. Em grande parte, resultado da tradição escravocrata que nós temos no Brasil. É verdade. De que o trabalho doméstico é relevado. Comum, e é um trabalho comum, mas não era regularizado. Trabalho comum, desenvolvido por mulheres, jovens e negros. Né? É um trabalho marginalizado. Alguns anos depois, nós vimos exatamente o contrário. Os trabalhadoras domésticas foram regularizadas no Brasil, é uma promessa ainda não totalmente cumprida, mas que vão sendo cada vez mais regularizadas, há cada vez mais formalização do trabalho doméstico como empregado regido com a CLT assinada. E a renda dos trabalhadores domésticos aumentou também. O trabalhador doméstico hoje recolhe previdência, recolhe fundo de garantia, tem benefícios trabalhistas que antes não tinham. Todos ganharam. O trabalhador doméstico ganhou, o mercado de consumo ganhou, o país ganhou com o aumento de recolhimento de impostos e de previdência. E interessante, foi um dos últimos a entrar realmente, ser absorvido pela CLT, né? Verdade. A história do direito do trabalho é uma história de absorver massas de trabalhadores. A CLT surgiu nos anos 40 direcionada unicamente para um tipo de trabalhador, trabalhador industrial das indústrias que vinham surgindo, vinham aumentando no país. Ao longo dos anos, outros trabalhadores foram inseridos nesse rol de direitos trazidos pela legislação trabalhista. Comerciários, prestadores de serviço, alguns anos depois vieram os trabalhadores rurais, anos depois vieram os trabalhadores avulsos, os que trabalham nos portos. Aos poucos, eles vão entrando para dentro do caráter civilizatório, que é o direito do trabalho e que é o nosso Código do Trabalho e nossa CLT. Eu achei muito interessante essa questão da comparação, de deixar claro a questão do trabalhador que vai para o lado informal e que é confundido muitas vezes com o empreendedor, e esse dado de 70% na média de renda abaixo de um trabalhador formal. Realmente, porque se tem se vende essa imagem até hoje, até agora não, saiu para a informalidade, né, vai ser empreendedor.
é o início do empresário. Realmente a gente vê que é difícil mesmo a pessoa fazer dessa maneira, se tornar um grande empresário de fato. Né? Mas, enfim, estava se vendendo isso aí. Então, muito cuidado com isso, né? Perfeito. É difícil empreender. É difícil ser mesmo. empreendedor, ser empresário é algo difícil, precisa talento, precisa disposição, precisa vontade, e nem todos têm esse talento, têm essa vontade. Mas não é o custo do funcionário que vai deixar. Certamente não é isso. A maior parte dos trabalhadores que antes empregados e se veem obrigados a buscar outras formas de trabalho, não fazem isso por vontade de serem empreendedores, mas é o que se apresenta, é o que o mercado permite, é o que a legislação permite que ocorra também, mas isso não tem sido saudável para o país. Isso tem diminuído a arrecadação previdenciária, tem aumentado o desemprego, tem diminuído a renda do trabalho e o resultado a médio prazo vai ser a diminuição do consumo também. E a questão da contribuição ali sindical? Pois é, eu queria falar sobre esse aspecto aqui. Eu só antes quero fazer mais um registro sobre a questão do emprego, né? Por favor. Quando houve esse debate da reforma trabalhista, se colocava para a sociedade, olha, temos que fazer a reforma para gerar emprego. Exatamente. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou a colocar na imprensa, tem um recorte de jornal dizendo isso, olha, a reforma vai gerar 6 milhões de empregos. E o que a gente vê é que não gerou emprego, né? Aumentou o número de desempregados. Nós temos hoje 13,7 milhões de brasileiros que estão sem emprego, né? Então, aumentou o desemprego, né? E a única faixa, como foi dito na abertura do programa, que nós tivemos alguma geração de emprego, é de quem ganha até 2 salários mínimos, né? Tem um outro dado importante, Ademir. Os empregos criados não foram somente os empregos de baixa remuneração. Tem outras 2 formas de postos de trabalho que estão sendo criados. Os trabalhos intermitentes, contrato intermitente e o contrato a tempo parcial. São contratos que pagam muito menos salário, permitem muito mais insegurança para esse trabalhador. Como é que funciona esse contrato? O contrato primeiro? O contrato intermitente é o contrato em que o trabalhador não tem garantia do valor do salário nem o número de horas que vai ser chamado para trabalhar. Se ele fica em casa esperando, se ele é chamado para trabalhar 6 horas, ele aceita, é obrigado a aceitar o chamado, mas se aceita, ele vai receber as 6 horas. Se ele não é chamado, ele não recebe nada. Então, ele não consegue sobreviver com um único posto de trabalho. Sim, ele precisa ter vários. Sim. Bom, se é difícil encontrar um posto de trabalho, encontrar 6 para sobreviver é muito mais difícil. Foi criado pela reforma trabalhista. Outra forma criada pela reforma, ou aumentada pela reforma, é o trabalho a tempo parcial, de meio período, que ganha menos salário também. As estatísticas do IBGE que têm saído têm mostrado o seguinte, que os postos de trabalho criados no Brasil são esses postos de trabalho, os que pagam menos salário e os intermitentes e o a tempo parcial. Então, o que se cria de postos de trabalho no Brasil são os que pagam menos. Então, nós temos visto, além do aumento do desemprego, a migração dos contratos de plenos direitos, que são os contratos da CLT, esses estão sendo fechados e recontratados para o mesmo posto de trabalho, pessoas da contratação a tempo parcial e trabalho intermitente. À custa do achatamento da remuneração do trabalhador. Mais uma vez, isso me parece bem perverso também, porque não resolve e piora. Então, isso não é modernização, né? Quer dizer, isso é volta ao passado, né? É um retrocesso, né? Então, nós falávamos isso quando foi feito o debate da reforma trabalhista, as centrais sindicais organizaram uma greve geral no dia 28 de abril do ano passado, fizeram várias mobilizações para alertar a sociedade, a pressionar o Congresso Nacional a não aprovar essa reforma, porque a gente tinha claro que ia acontecer. Então, esse aspecto é perverso com o trabalhador, né? Quer dizer, então, nós estamos tendo uma precarização do trabalho, com achatamento da renda e com o aumento do desemprego. Então, quem perde com isso é o trabalhador, né? A gente sabe que o empresário, ele não está muito preocupado com o desemprego, né? Porque, tendo um grande número de desempregados, ele pode oferecer um trabalho pagando menos, tal, né? Só que mas ele não vai ter ninguém para consumir, só se ele vai ter que viver, é um tiro no pé, né? Está dando um tiro no pé, do comércio externo. Isso é dar um tiro no pé, né? Porque como é que ele vai vender sua produção, né? Ou se tem um comércio, como é que ele vai vender se não tem comprador? Agora eu quero voltar à questão da contribuição. Já estamos chegando no final, o tema realmente relevante. 4 minutos nós temos apenas de programa. Por favor.
Então, sobre a questão da contribuição sindical, né? Que é também um dos pilares dessa reforma trabalhista, como eu falava no início, né? Nós já falamos da redução dos direitos, falamos do ataque à justiça do trabalho, e o outro é o enfraquecimento dos sindicatos. Então, eles acabaram com o imposto sindical, aquele dia de trabalho que era descontado em março. A CUT, historicamente, nunca defendeu o imposto sindical. O que a CUT sempre defendeu é que houvesse a Assembleia dos Trabalhadores e a Assembleia vai decidir qual é o percentual, o valor que vai descontar para o sindicato. Porque numa negociação salarial, né, o sindicato que representa a categoria, né, tem despesas, tem que fazer campanhas, mobilizações, né, então, e o índice que ele conquista vale para todo mundo, né, para sócio e não sócio. Né? Então, o que a CUT defende é que haja assembleias, que as assembleias decidam qual é o percentual, que a assembleia é aberta para toda a categoria participar, e o percentual, o valor que é decidido, é pago por todo mundo. Isso que a CUT tem defendido, tá? Agora, o que aconteceu nessa reforma trabalhista? Simplesmente acabou com o imposto sindical e não colocou nada no lugar. Então, o objetivo foi quebrar as pernas do sindicato, né? Quer dizer, enfraquecer, quer dizer, aí o trabalhador, para onde é que vai correr, né? Quer dizer, sem sindicato, justiça do trabalho, travando a justiça do trabalho, quer dizer, então querem deixar o trabalhador sem pai nem mãe, né? Por isso nós estamos fazendo um movimento junto ao Ministério Público do Trabalho, também pautando nas negociações, quer dizer, nós queremos que haja assembleias para decidir o valor da contribuição. Inclusive os metalúrgicos aqui do Rio Grande do Sul assinaram um TAC com o Ministério Público do Trabalho para que haja assembleias para decidir qual é o percentual, qual é o valor da contribuição para o sindicato. Assembleias amplamente convocadas, né, tudo definido no TAC. Então, nós queremos que haja definição e que os trabalhadores se sindicalizam, né? Porque nesse processo, mais do que nunca, o trabalhador vai precisar do sindicato, né? Inclusive, hoje está acontecendo, inclusive, homologações de rescisões, não mais no sindicato, mas na própria empresa, onde não tem a assistência do sindicato para conferir, para ver se os valores que estão sendo pagos estão corretos ou não, né? Nós temos, inclusive, bancos fazendo isso, o Banco do Brasil, o Santander, o Itaú, estão fazendo homologação no próprio local de trabalho, sem o sindicato saber. Exatamente. O senador Paim denunciava na semana passada que algumas empresas estão fazendo por correspondência. Já pensou? Não, mandar rescisão por correspondência. Regredimos. Então, nós estamos regredindo na história, né? Nós temos que avançar na civilização e não retroceder. Tá certo. Obrigado, Emílio. Um minutinho, doutor Rodrigo. Tem como reverter essa legislação? O que os juízes do trabalho pensam da situação? Toda legislação pode ser revertida pela vontade popular a partir do Congresso Nacional. O que eu posso garantir, isso sim, é que os juízes do trabalho do Rio Grande do Sul, os juízes e juízas do trabalho do Rio Grande do Sul são comprometidos com a aplicação da lei e são comprometidos principalmente com a aplicação da Constituição. Nós temos uma certeza de que todas as leis só podem ser aplicadas no Brasil se elas forem coerentes, elas fecharem com a Constituição. Há diversas dúvidas sobre a constitucionalidade desses dispositivos e o objetivo que nós temos é de aplicação sempre responsável, buscar aplicar a lei, mas também buscar o reconhecimento de eventuais inconstitucionalidade. Durante toda a semana passada, os juízes do trabalho do Brasil estiveram reunidos em Belo Horizonte, no seu Congresso Nacional da Magistratura Trabalhista, discutimos muito isso, falamos muito sobre esses temas e produzimos vários enunciados, várias teses que não são vinculativas para os juízes, mas representam o posicionamento da nossa Associação Nacional, a ANAMATRA, sobre esses temas. É um momento de grande certeza nacional e momentos como esse, debates como esse que nós realizamos são essenciais. E essas reivindicações podem ser levadas, inclusive, para o Congresso. Sim, e costumam ser. As associações de juízes federais, estaduais, trabalhistas têm uma responsabilidade republicana de apresentar para o Congresso Nacional, para o Executivo, mas principalmente para o Congresso, as suas impressões sobre essas matérias. Impressões que não são relacionadas a corporativismos, a interesses individuais da categoria, mas demonstrar qual é a percepção, qual é a visão que os juízes têm sobre essas matérias, sempre com o objetivo de proporcionar maior crescimento nacional, maior desenvolvimento e cumprimento de todas as nossas ainda não cumpridas promessas constitucionais. Doutor Rodrigo, Ademir, infelizmente nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui dos dois no nosso Debate TVE, que vai ficando por aqui. Mas a gente volta amanhã às 7h30 da noite, ao vivo. Uma ótima noite para você e até lá.